Livro que é o livro de Isaías, né? A gente vê como ler a Bíblia, e aí nosso propósito é pensar no livro de Isaías. Confesso a vocês que o livro de Isaías não dá para estudar, não dá, é uma loucura que eu vou tentar fazer aqui hoje, você tentar. Então, vamos passar assim por cima, porque o livro de Isaías é muito profundo, é muito rico, muito rico. Então, assim, pelo menos a experiência que eu tenho, quando eu leio o livro de Isaías, não dá vontade de parar, não. Dá vontade de ficar só nele, assim, você catar cada palavra, você pensar em cada contexto do livro, de tão profundo que é o livro de Isaías. Mas antes da gente falar diretamente sobre o livro de Isaías, eu sempre gosto de perguntar um versículo aí, sem ser esse que está aqui, que você lembra do livro de Isaías. Normalmente ele é muito citado, é um dos livros mais citados no Novo Testamento, muito citado, os autores do Novo Testamento. Mas quem lembra de algum aí? Isso é fácil, a pergunta é fácil. De que eu perguntar de Obadias, aí realmente eu vou apelar com vocês, né? Os que esperam no Senhor renovam, correm e não se cansam. Os que esperam no Senhor, muito bem. Parabéns, né? Ferirá o Egito, curará e converter-se-ão. Isto, muito bem. Quem mais? Ai de mim, estou perdido, né? Habito no meio de um povo de impuros lábios. Né? Boa, não anda boa. Boa, Fatinha. Quem mais? Vamos lá. Minha palavra não voltará vazia, está em Isaías. Exatamente. Mas fará o que me apraz. Exatamente. Não é este o jejum que escolhi, que desates? Como é que é o resto? Não é este o jejum que escolhi, né? Que desastes as... Exatamente. Quem mais? O livro de Isaías, gente, é muito rico. Muito. Você tem aí a música da Ana Paula, que ela canta, né? Que ela fala sobre... Ela cita um texto de Isaías. Qual que é a música? Como é que é a música? Eu não lembro da... A Ana Paula tem uma música que fala assim, que ele fará a ferida. A música é essa? Eu sei que ela tem uma música, que eu acho que ela fala assim que... esquece. Não vou lembrar, não é verdade? Tá. Antes da gente ver propriamente o livro de Isaías, como a gente vai começar a ver agora os livros proféticos, com exceção de Lamentações, vou deixar para Lamentações depois que a gente vê Jeremias, porque Lamentações teoricamente faz parte dos livros poéticos. Mas a gente vai só fazer um panorama de como é que você lê um livro profético, porque ele tem, nós acabamos de ver livros poéticos, então a estrutura é um pouco diferente para você ler um livro que se refere aos profetas, tá? Então tem alguns detalhes que é bom que a gente saiba quando você for ler qualquer livro profético. E enviou-me a curar os quebrantados de coração, exatamente. Consolar todos os que choram, exatamente. Se pôr sobre os que se amam. Exatamente. Bem lembrado, né? Bem lembrado. Tem aquele que eu gosto muito, né? Que ele fala assim, né? Não temas, ó Jacó, né? Eu estou contigo, não te atemorizes, porque eu sou teu Deus, né? Então a gente vai ver um pouquinho sobre... Os profetas, eles têm um papel especialmente crucial para desempenhar na parte da história de Israel. Eles têm um papel muito importante, ok? Os profetas começaram lá atrás. Os profetas que nós vamos ver agora, que é Isaías, Jeremias, Lamentações, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, né? Que a gente vai ver agora. Eles estão com fundo também nos profetas
anteriores a eles, que eram Elias, do período assim, não dos livros específicos, né? Elias também está nesse período de reis, mas você não vê um livro de Elias, ok? Então, eles têm um papel muito importante para desempenhar aqui. Eles são conhecidos como se fossem assim os últimos profetas que a gente vai ver. A gente sabe que o último profeta foi antes de Jesus, João Batista, né? Foi o maior de todos os profetas, Jesus é quem diz, mas aqui a gente já está pensando talvez nos últimos daquele período antes de João Batista, ok? Que depois de Malaquias, a gente sabe que não houve nenhum profeta que se levantou a mais, ok? Então a gente vai ver algumas coisas. Esses profetas, eles aparecem mais ou menos no ano 760 até o ano 460. A gente vai ver algumas questões importantes sobre a vida, sobre como é que a gente lê alguns profetas. Então, para a gente compreender um pouquinho, os profetas, eles foram sempre porta-vozes, designados por Deus. E qual que é o papel principal deles? Eles chamam o povo de Deus de volta às suas raízes da aliança. Então, o profeta, ele sempre se levanta para chamar o povo ao arrependimento, para chamar o povo para voltar para Deus novamente. Um pastor, ele também exerce um caráter profético. A igreja também deve exercer um caráter profético, nesse sentido, de chamar o povo de Deus novamente, a voltar novamente à comunhão com Deus. E aí você vai ver que os profetas, eles anunciam tanto maldições como bênçãos. Por quê? Se o povo for leal ou não for leal ao pacto, ok? Se não for leal a Deus. Então, o profeta era um tipo de, eu não vou usar o nome profissional, mas era um tipo de papel que tinha de desempenhar, que não era dos melhores e não era dos mais fáceis. Talvez o do sacerdote fosse um pouco mais fácil, mas o do profeta não era uma tarefa tão fácil assim. A gente percebe como eles tinham uma missão muito difícil a cumprir. Jesus, quando ele veio, ele também cumpriu um caráter profético também, ok? Então, os profetas, a gente vai encontrar, principalmente daqui para frente, alguns profetas, e é bom que aí a gente começa a colocar as coisas no lugar. Alguns profetas que eles viveram, Geraldinho, antes do exílio. O exílio, nós vamos ver aqui, que começou lá para o ano, no caso de Judá, lá pelo ano 580, ok? Antes um pouquinho, tá? 722 foi o reino do norte, e depois um pouco mais abaixo, 522 começou o reino do sul. Ficaram 70 anos, depois retornaram. Então você vai encontrar profetas que eles são antes do período do exílio, períodos do exílio e períodos depois do exílio. Pode falar, Geraldinho. Dá sim, dá para você ter. Tem alguns profetas que a gente não sabe bem onde é que está localizado. Por exemplo, Joel, a gente não sabe bem em qual período que Joel está. Não sabe. Mas na sua grande maioria nós sabemos. Nós vamos ver aqui que Isaías, eu vou mostrar um mapinha para vocês aqui, que qual o período de qual rei que ele está. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, tranquilo, a gente vai bem, Malaquias, Zacarias, Ageu, vai. Alguns como Joel, Jonas, a gente fica, qual o período que está Jonas, tá? Mas você falou um troço que eu vou falar aqui que é importante. O profeta, ele está conectado dentro de um momento ali na história do povo de Israel. Principalmente, ele está associado a algum período do rei, algum período dos reis, ok? Então, os profetas, por exemplo, do exílio, eles ajudavam o povo através de uma dupla perda da presença divina e da terra prometida. Porque o exílio significava o julgamento sobre o povo. Era uma forma de punir o povo, tirar o povo da terra dele, significava que o povo chegou a um nível que desobedeceu tanto que Deus os tirou de lá. Então, um profeta no período do exílio ajudava o povo, porque eles estavam fora da terra deles, porque eles perderam tanto a presença de Deus, como eles perderam também a terra deles. Então, os profetas desse período, eles tinham essa tarefa aqui, de ajudar o povo nessa dupla missão aqui, que não era das mais fáceis. Constantemente, eles chamam o povo de Deus de volta às realidades divinas. Esse é o papel principal do profeta. A melhor definição do profeta é uma boca.
O profeta é uma boca, é a boca de Deus. É o profeta, ok? É a boca de Deus. Tá? Eles pertencem a Deus, não pertence, e Deus não pertence a eles. Então eles chamam o povo de volta às realidades divinas. Eles dizem assim, ó, eles pertencem a Deus e Deus não pertence a eles. Deus os chamou para os seus propósitos de redimir o que foi perdido na queda e de abençoar as nações, ok? O coração da mensagem dos profetas sempre foi uma profunda preocupação de que Israel reflita o caráter de Deus, seguindo os seus caminhos e mantendo o pacto com ele. Então, você vai ver, principalmente no livro de Isaías, você vai ver muito Deus chamando, vai aparecer Deus como sendo santo, e Deus chamando o povo a uma vida de santidade. Esse é o papel central da vida de um profeta, é chamar o povo a uma vida de santidade. Isaías, nós vamos ver que Isaías estava no período do rei Osias, ainda estava na terra dele. Osias foi, teoricamente, ele não foi o último rei da linhagem de Judá, ok? Tiveram depois deles, que foi Joaquim lá no final. Mas ele está ali no meio do caminho, ele morre, foi até o texto que Fatinha citou, né, no ano da morte do rei Uzias. Ele está vivendo esse período, Uzias, Jotão, é o período de Isaías. O período de Jeremias já é um outro período, quando o povo é levado para a Babilônia. É um pouco mais à frente. Voltam, aí você vai encontrar outros profetas, como Ageu, por exemplo, na reconstrução do muro. Você vai encontrar. Neemias é dentro desse contexto. Neemias está assim, quando eles foram levados, aí eles retornam para a terra para reconstruir os muros e o templo. Então, eles são meio contemporâneos ali, tá? Um pouquinho contemporâneos, vamos pensar assim, tá bom? Porque enquanto Ezequiel, ele fica com os pobres que ficam em Jerusalém, Jeremias sobe com eles, né? E vai para eles também, sofrer com eles na Babilônia. Então, esse é o período que acontece. Neemias e Esdras vêm depois. Eu vou mostrar um quadrozinho aqui que ajuda a gente. Então, sempre o coração da mensagem é uma preocupação que o povo reflita o caráter de Deus. Por isso que um pastor, em um determinado sentido, ele exerce um caráter profético. Porque não é profeta dizendo assim, vou trazer para você uma nova revelação e falar das coisas futuras. Não, é no sentido de chamar o povo à presença de Deus, para que o povo reflita o caráter de Deus, para que o povo volte novamente à comunhão com Deus. Ok? Então, esse é um dos papéis mais centrais. Qual que era a mensagem de João Batista? Não era essa? Arrependei-vos. Chamando o povo ao arrependimento. Tá? Então, eu estou falando, antes de entrar em Isaías, sobre os profetas como um todo. Ao mesmo tempo, os profetas são constantemente lembrados de que Deus não é uma divindade israelita local, mas é o Deus soberano do universo, criador, sustentador de todas as coisas e, portanto, soberano sobre todas as outras nações. Então ele vai lembrar que Deus não é só o Deus de Israel, Deus é soberano. O que a gente vai ver no livro de Isaías é justamente isso. É o profeta dizendo que Deus é soberano, que Deus governa todas as nações, todas as nações. Deus não está competindo com as nações, Ele está governando as nações. Ok? Então, o que a gente vai ver é isso, que Deus também, os profetas vão dizer isso, que Deus é um Deus soberano do universo. Finalzinho do livro de Isaías, você vai ver isso aqui. Quando ele fala, e ele está falando às nações, ele está falando que as nações também, Deus tem um desejo de alcançar as nações. Não sei se vocês lembram, quando Jesus ele entra na sinagoga, ele abre... Em qual texto? Ele abre em Isaías, justamente Isaías, e ali ele expõe, aí fala, hoje se cumpriu essa palavra que está aqui, essa palavra, ele me enviou a pregar o evangelho aos pobres, trazer libertação aos cativos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele faz referência a esse texto. Nós vamos ver que Isaías ele é muito citado por Paulo, por Jesus, pelo apóstolo João, inclusive, é um livro assim que ele tem um eixo assim, central nele, não descartando os demais, né? Então, é sempre lembrar que Deus, por um lado, Ele é criador e sustentador de todas as coisas. Deus é soberano sobre todas as coisas.
É o que os profetas sempre vão lembrar. 3 questões importantes para a gente entender, ajudar a entender os livros proféticos. Isso aqui é importante. Se você gravar isso aqui, já vai ajudar você quando você for fazer a sua leitura ou aprender um pouco mais sobre os livros proféticos. É essencial que haja uma consciência da situação social, religiosa e política na qual eles estavam falando. Não dá para você ler um profeta se você não tiver um pouco de noção do que está acontecendo no ambiente social, religioso e político. Porque eles estão se levantando em função dessas coisas. Está acontecendo ou um desvio da fé, que é a maioria que vai acontecer, o povo desviando a fé, ou o rei realmente está fazendo o que não devia, está tendo algum tumulto político, social ali no meio. Então é bom que você se localize, para você ter uma noção melhor do que está acontecendo dentro daquele período. Isso é muito importante para você ler os livros proféticos. Muito importante. Os livros dos profetas maiores, né? Uma época de significativa agitação política, militar, econômica e social, né? Nível muito alto de infidelidade e desconsideração da aliança. O que sempre você vai ver nos profetas é isso aqui. O povo num nível muito alto de infidelidade e desconfiança. É por isso que Deus chama um profeta. Eles estão desconfiando de Deus, estão desconfiando dos planos de Deus, estão desconfiando da direção de Deus. Por isso, meus irmãos, quando a gente abre as Escrituras, a gente tem que voltar para ela, porque a nossa tendência é fazer a mesma coisa, né? E aqui o povo, é bom que saiba que isso vai acontecer no período dos profetas. Enormes mudanças nos balanços do poder. O que a gente vai encontrar sempre são mudanças de rei, Douglas. Assim, igual Isaías, Uzias morre, e agora? Os outros profetas, levanta um rei da Síria, e agora ele parte para cima de Israel. Sempre vai ter essas questões assim envolvidas no ambiente dos profetas. Ok? Então vamos mais, para a gente ajudar. Então, esse mapa, que não, eu já mostrei ali uma vez, só para vocês terem uma ideia, isso aqui que a Camila perguntou. Olha só, aqui ó, você tem o reino do norte, Israel, e o reino do sul, ok? Aqui você tem o rei do reino do sul, ó, você tem Asa, você tem aqui, ó, aqui você tem o profeta, tá vendo? Em azul, ó, Obadias, Joel. Aqui em cima você tem Elias, Eliseu, mas aqui embaixo você vai ter, está vendo os anos aqui, ó, 780, você vai ter aqui, Isaías está aqui, ó, olha Isaías aqui, isso aqui interessa para nós aqui, ó, mais ou menos os anos 750 aqui, mais ou menos, até o ano 680 aqui. Quais são os reis do reino do sul que ele está no período dele? Aqui, ó, aqui você tem... Você vai ver Manassés no finalzinho, você vai ver Ezequias e você vai ver o rei Acás também aqui, no finalzinho aqui. Ok? Aqui, ó. Como rei de Judá, aqui, ó. Aqui no ano 720, aqui, ó. Tá vendo? É quando o reino do norte, ele é levado. Aqui nós já falamos sobre isso. Então, percebe, Camila, Isaías está vivendo nesse período aqui, ó. O reino do norte está sendo levado. Não existe mais, só sobrou o reino do sul aqui. E aí eles começam a sofrer as ameaças que vêm do reino do norte, dos outros povos que também estão querendo tomar o reino do sul. Ok? Então, isso aqui só para a gente ter ideia. Isso aqui eu só mostrei esse mapinha para a gente ver o reino dividido. Né? Vocês lembram qual período que foi dividido? Quem me ajuda? Em qual período que foi dividido as tribos? Quem era o rei na época? Filho de Salomão. Muito bem, Vinícius. Roboão, né? Divide o reino do norte, 2 nações para o norte e do sul. Por que eu mostrei isso? Por causa disso aqui. Por causa dessa divisão aqui que vai ter, que Isaías está dentro desse período aqui também, ó. Ok? 3 questões importantes que nos ajudar a entender os livros. É bom que você tenha uma consciência social, já falei. É importante que você esteja ciente que há uma tensão muito grande que existe nos profetas entre o futuro próximo e o futuro definitivo. Isso é muito importante quando você é um livro profético, Paulinho. Sabe por quê? Porque
Eles vão dizer, em várias vezes, dá a entender, assim, que Deus parece que está chegando para acabar com tudo. Então eles vivem sempre nessa tensão entre um reino futuro que está próximo e um reino futuro definitivo, já que a consumação final da história bíblica serve frequentemente como pano de fundo para o que é dito sobre a proximidade do futuro. Então os profetas, assim, por exemplo, nós vamos ler um texto que fala sobre o nascimento de Jesus, que usa o profeta Isaías. Vocês lembram? Quer ver? Abra a Bíblia de vocês aí, ó. Isaías, capítulo de número... Oi? Capítulo de número... Oi? Não, vou ler aqui agora. Capítulo 9 de Isaías. Isso, Celeste. Capítulo 9. Isso. Antes, você vai ler o versículo... Isso, pode ler o versículo 6. Pode ler o 6. Então, nós sempre lemos esse texto pensando em Jesus, não é isso? Mas ele não foi escrito pensando em Jesus, ok? Ele foi escrito dentro do contexto que estava na frente dele. Então, normalmente você lê os livros proféticos assim, é o que está acontecendo aqui, mas Deus está usando o profeta que aquilo vai jogar sombra, Paulinho, lá na frente. Aí, quando Jesus nasce, todo mundo sabe que é isso aqui. O que isso ajuda para a gente ler o livro? Que quando você for ler Isaías, quando você for ler o nascimento de Jesus, que faz referência a esse texto, volte para Isaías 9. E aí você vai entender em vários momentos, por exemplo, quando João Batista diz assim, quando fala de João Batista, eis a voz que clama do deserto, preparai, endireitai as suas veredas, não é isso? Esse é um texto de Isaías. Então, quando você vai lá no texto de Isaías, volta aí, você vai perceber que o profeta está fazendo referência a Deus. É a esse Deus que o profeta está apontando. E aí João Batista vem e utiliza o mesmo texto. É quando pensa que não, para quem que ele aponta? Para Jesus. Então, é muito importante que a gente faça isso. Muito importante, porque o que os autores do Novo Testamento fizeram, eles foram às Escrituras, o Velho Testamento estava na mão deles, e perceberam como é que Deus estava movendo tudo. Então, por exemplo, esse texto que nós lemos de Isaías 9, nos ajuda a ver essa tensão que muitas vezes acontece. Ele está falando de coisas que parece que vão acontecer logo aqui, mas ao mesmo tempo ele está jogando sombra lá para frente. Ele está jogando aquilo que vai acontecer e de fato aconteceu. E aí o autor do Novo Testamento pega esse texto, aponta para Jesus, ou aponta para um evento, e aí quando você vai no texto do Velho Testamento, ele joga mais luz ainda sobre o texto do Novo Testamento. É assim que normalmente se deve interpretar as Escrituras, porque todas as vezes que o Novo Testamento cita algum texto do Velho Testamento, é bom que você vá no texto do Velho Testamento, e tentar entender o que ele está dizendo dentro daquele contexto. Eu já falei aqui, né, por exemplo, abre aí Lucas capítulo 4, esse aqui, eu já citei esse aqui uma vez, porque está vindo na minha mente, só para a gente, Lucas capítulo 4, versículo de número 18, ele vai fazer referência a Isaías capítulo de número 61, 1 e 2, é o texto, se você pegar, é o mesmo texto. Alguém poderia ler, por favor? Jesus estava na sinagoga, ele entra, abre as Escrituras, cai em Isaías 61, ele abre em Isaías 61, né? Ele não faz assim com o dedão, não, ele abre propositalmente em Isaías 61. O que está escrito aí? Lê alguém poderia ler, por favor? Só o versículo 19, ok? Aí você vai para o texto de Isaías, que é 61,
o autor, Lucas, ele faz uma pequena mudança no finalzinho do versículo. Porque no texto de Isaías está, e apregoar o ano da justiça. E aqui ele está falando que é apregoar o ano aceitável do Senhor. Por que Jesus fez essa mudança? E é tão importante que a gente entenda isso aqui, nesse caso aqui, aí você vai entender por que o povo quis expulsar Jesus da sinagoga. Porque no coração deles, o texto de Isaías diz, quando viesse o Messias, o Espírito do Senhor está sobre ele, né? Esse é o Messias, eu sou o Messias, esse é o Messias, e o Messias vai vir para pregoar o ano da justiça, ele vai vir com a espada e cortar a cabeça dos inimigos, é isso que nós queremos. Jesus muda, Jesus vem e fala assim, e apregoar o ano aceitável do Senhor, e aí eles não gostam. E se você perceber, se você continuar lendo o texto, Jesus faz referência justamente a duas pessoas que não são judeus, né? Foi enviado Elias à casa da viúva de Sarepta, não é isso? E Eliseu foi na casa de Naamã. Os dois não eram judeus. É por isso que eles ficam bravos. Aí você vai ver que no finalzinho, ó, Jesus teve que sair de lá correndo. Porque eles estavam esperando o ano da justiça. O Messias viria para isso. E ele vem e fala, o ano aceitável. E o que isso nos ajuda? Quando você vai para o texto do Velho Testamento, todo o contexto fala sobre isso. E aí o autor do Novo Testamento utiliza o texto de Isaías para trazer mais luz profunda sobre essa pessoa que é o Messias. Oi, Suzy. Isso. Com a diferençazinha no versículo 19. Porque o texto de Isaías, alguém poderia ler Isaías 61, versículo de número 2? É? O dia da vingança. Ele falou lá, o que ele falou em Lucas? Ele não falou o dia da vingança. Ele falou o ano aceitável do Senhor. E aí ele cita dois que não eram judeus. E aí o povo fica bravo com Jesus. Porque eles olham e falam assim, olha, o Messias vem para acabar com os nossos inimigos. Você está falando que vai trazer graça para eles? E cita até dois que não são judeus. Então, quando a gente faz essa ponte, isso é muito importante, a gente voltar lá no texto. Deu para entender, Suzy? Você viu que é o ano da justiça. Isso. Então, quem era ungido no Velho Testamento? Normalmente eram três pessoas que eram ungidos: o profeta, o sacerdote e o rei. Só esses que eram ungidos. Okay? Então Jesus está dizendo, pegando o texto do Velho Testamento, e fala assim, ele me ungiu. No sentido de que eu sou essa figura que foi comissionada por Deus. Okay? Em mim está sendo cumprido o que está sendo dito lá. Ok? Então, isso que ele está querendo dizer. Então, a ideia de você ungir aqui, como em todos os contextos que às vezes aparece, eu creio que ele está vindo até com um caráter profético. Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. No ano, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Isaías está dizendo, Deus fez isso comigo. Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Jesus utiliza o mesmo texto para ele. Ok? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Entendendo? Então é assim que a gente faz essa leitura. Tá? Então a ideia de unção é a ideia de alguém que é comissionado, alguém que é separado, alguém que é chamado para uma missão bem específica. Tem nada a ver. Não tem nada a ver, não.
As igrejas normalmente que fazem esse tipo de trabalho de unção com óleo, eles estão de olho em outro texto, eles estão de olho no texto lá de Isaías, de Tiago, ou eles estão muitas vezes de olho no texto de que os discípulos, às vezes, quando eles foram enviados, eles, na hora de fazer as suas curas, eles colocavam óleo. Essa aqui é a ideia básica. Mas aí, Jesus, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, porque tem muitas práticas que não são assim, toma lá e faz aqui. Entendeu? O que está acontecendo por trás, o contexto e tudo mais, né? Está entendendo? Nesse sentido. Tá? Só para esclarecer. É o que a gente está aprendendo, né? Então, volta a questão para a gente adiantar, para pegar Isaías aqui. Qual que é o conteúdo do livro de Isaías? O conteúdo sempre é esse daí, ó. Vai falar sobre a majestade soberana, vai falar sobre o amor redentor de Deus, revelado em suas relações com o seu povo escolhido, os israelitas, que são destinados tanto para julgamento como para salvação, em que as nações também serão incluídas. Então o livro vai falar, a base do livro vai ser essa aqui, vai mostrar um Deus que é soberano, sobre todas as nações, sobre todos os povos, vai mostrar o amor desse Deus redentor, que manifesta na relação com o seu povo escolhido, e esse povo escolhido é destinado tanto para julgamento como para salvação, que a gente vai encontrar aqui no livro de Isaías. Daqui a pouco nós vamos ler alguns textos sobre Isaías, que nos ajudam um pouco mais, ok? Mas essa aqui é a ideia básica que a gente vai encontrar no livro de Isaías. Mais ou menos nos anos 740 até o ano 687 a.C. Abra aí, por favor, em Isaías capítulo 1, versículo 1. Primeiro versículo de Isaías. Comece a deixar aberta a sua Bíblia aí. Vamos ler comigo? Ó. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá. Então pronto, localizou o período dos reis. Se você der uma olhadinha na sua Bíblia embaixo, você vai encontrar, quando é que foi o período de Uzias? Aí, 1 Reis capítulo 15, de 1 a 7, vai embora, 2 Crônicas. Aí, quando é que foi o período de Jotão? 1 Reis capítulo 15. Então quando você lê 1 Reis, saiba que quando ele estiver falando de Uzias, de Jotão, de Acás, de Ezequias, saiba que naquele período o profeta Isaías está ali. Algumas, eu já vi naquela leitura de Bíblia em ordem cronológica, que ele faz justamente isso. Eu já li a Bíblia baseado naquela Bíblia, é muito interessante. É um pouco cansativo, mas é interessante, porque quando ele está lendo assim os dias, ele para, aí joga você lá para Isaías. Aí você lê um capítulo, depois ele volta de novo. Ele é um pouco cansativo quando trata com salmos, porque ele fica parando toda hora, jogando você lá em salmo, e volta para cá, e volta para lá. Fica meio assim, mas é muito interessante, porque você vê o que está acontecendo junto com o profeta. Então isso nos ajuda bastante. Qual que é a ênfase do livro? A santidade, a majestade e a justiça de Deus. Por isso que Isaías é um livro maravilhoso, porque ele vai apontar sobre a majestade de Deus, sobre a grandeza de Deus, sobre a sua santidade. Vai falar também da compaixão e misericórdia salvífica de Deus, vai falar do papel central de Israel nos planos de Deus para as nações e para o mundo. Isso é muito importante. O papel central de Sião, aqui é Jerusalém, nesses planos. O papel do Redentor, do servo sofredor. A partir do capítulo 40, ele vai começar a falar do servo sofredor, né? Que está trazendo luz à figura de Jesus. O glorioso futuro final que Deus tem reservado para aqueles que são seus. Isaías vai falar sobre novos céus e nova terra. Finalzinho de Isaías vai falar sobre isso. Mas aí, em qual contexto que ele vai falar sobre isso? Nós vamos ver, Valtair, que é o retorno dos exilados. Logo depois do retorno dos exilados. Percebe que ele está conectado ao seu tempo, mas ele está falando coisas que lá na frente os autores bíblicos vão tomar. Porque é assim, gente. A palavra de Deus é assim. A palavra de Deus, nós estamos aprendendo que é uma narrativa como um todo, e Deus vai cumprindo a sua palavra dentro da história e fazendo a sua vontade. A gente pode dividir Isaías, praticamente, em duas partes é que os autores dividem.
Uma que vai do capítulo 1 ao capítulo 39, e uma que vai do capítulo 40 ao capítulo de número 46. Normalmente divide assim em duas partes, tá ok? Do 1 ao 40 vai falar que Jerusalém, durante o período da ameaça da Síria, mas no final Isaías profetiza a futura ameaça do exílio na Babilônia, ok? Então de 1 a 39 vai falar sobre isso. Os assírios estão ameaçando, aquele mapazinho mostrou aqui, anterior, né? O reino do norte foi levado, e agora eles estão ameaçando o reino do sul, e Isaías está dentro desse período. Aí Isaías profetiza a futura ameaça do exílio. Sabe o que isso significa por um lado, gente? Se o povo está sendo invadido pelos inimigos, e eles estão tomando, o que eles vão pensar? Até o pastor Ricardo pregou sobre isso aqui, um dia que ele teve. A ideia é que se um povo ele ganha sobre o outro, a ideia qual é? Que o Deus dele é mais poderoso do que o outro. Essa que é a ideia básica. Então, se o povo de Israel está perdendo, os outros povos estão dizendo, o Deus de Israel não vale nada, é muito fraco, porque ele perdeu. Se o povo de Israel foi exilado, aí a coisa piorou mais ainda. Então, é bom que saiba disso quando a gente perceber essas questões aqui. Porque não era só uma guerra militar, sabe, Raimundo, quando você liga a sua televisão, você vê lá povos, não era só. Naquele tempo havia uma questão importante, que apontava para o Deus, para os deuses, na verdade. Então, um povo vencendo significava que aquele Deus venceu também, em determinado sentido. De Isaías 40 a Isaías 66, e é interessante que quando você vai lendo Isaías, quando chega em 40, parece que ele muda o discurso. Dá uma guinada, assim, dá uma parada assim, e muda tudo. Mas é por causa dessa divisão. Vai falar que o futuro de Israel e de Jerusalém, até o fim do cativeiro babilônico, e além, culminando com a esperança de um novo céu e uma nova terra, e uma última Sião, que ela é escatológica. Então vai falar sobre o futuro de Israel e de Jerusalém, até o fim do cativeiro. Ok? Abra sua Bíblia aí, você está com ela aberta em Isaías, capítulo 1, de 1 a 5, só para a gente ter uma... Cada uma dessas partes tem um ritmo. No capítulo 1 e 5, apresento as principais preocupações dessa primeira parte. Quando eu falo parte 1 aqui, eu estou me referindo a essa primeira parte aqui, do capítulo 1 ao capítulo 39. Do capítulo 1 ao capítulo 5 vai mostrar, Celeste, as principais preocupações de todo esse período aqui, ó. A parte 2 é aqui, ó. Tá? E é muito pesado, né, gente? Quando a gente começa a ler Isaías, logo no começo do capítulo aí, ó. Olha o versículo 2, do capítulo 1. Ouvi, ó céus, e dai ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Olha que palavra dura, gente. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo Israel, voltaram para trás. Do capítulo 1 ao capítulo 5, praticamente a fala é em cima disso. É daquilo que o povo fez contra Deus. Judá e Sião falharam em seu chamado de ser o povo de Deus para ele e para as nações. Vocês lembram, gente, qual que é o texto básico que dá toda a linha para a gente? Gênesis 12, 1, 2 e 3. Por que Deus chamou Israel? Para ser uma luz para as nações. E aqui já está mostrando que eles não estão sendo luz para as nações. Porque eles quebraram a aliança, eles se voltaram contra Deus. Nós vamos ver aqui mais um pouquinho à frente, que o rei, quando ele se sentia ameaçado, sabe o que ele fazia? Ao invés de ele recorrer a Deus, ele buscava, por exemplo, os assírios vão invadir, né? Aí Judá está com medo. O que o rei faz? Vai buscar ajuda no Egito. Aí Deus fala assim, o Egito não vai te ajudar. Ou ele vai fazer acordo com a Síria. A Síria não vai te ajudar. Você percebe alguém
que está representando um povo, Fatinha, que já virou as costas para Deus. Então Deus levanta o profeta Isaías para chamar o povo de novo, é o meu povo novamente. E para que ele faz isso, Vinícius? Para que aquele povo seja a luz para as nações. Só para isso. Para todas as nações, ok? Judá e Sião falharam em seu chamado de ser o povo de Deus, para ele e para as nações. Portanto, devem ser julgados. Vamos dar uma olhadinha aqui, Isaías 2, de 1 a 5. Eu não vou ler nem o versículo 10, não, porque esse texto é muito pesado, né? Nação hipócrita, culto hipócrita, né? Vocês trazem os seus animais, mas vocês trazem o pior para mim, vocês oferecem aquilo que, quando vocês vêm para comparecer perante mim, quem mandou vocês virem aqui? Não ajunteis o pecado no meio de culto, dá uma dura, profeta. Olha o capítulo 2, de 1 a 5, vamos ler comigo? Ó. Palavra que em visão veio Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Então eles devem ser julgados. Eles aguardam o cumprimento desse dia. O fracasso é triplo quando acontece isso com eles. Eles não confiam em Deus. Eles expressam essa falta de confiança em Deus porque eles flertam com os ídolos, que é a marca central de que eles viraram as costas para Deus, é quando eles vão atrás dos ídolos. E a falta, isso aqui é interessante, eu estava até falando com o João Alexandre, falta de justiça social. É impressionante, Valtair. Por várias vezes Isaías cita de que eles se esqueceram de cuidar dos pobres, esqueceram de cuidar das viúvas, esqueceram de serem justos nos seus negócios, eles começaram a apresentar balanças com pesos diferentes. Isso é tão interessante, Paulo, porque idolatria é sinal de injustiça social. É tiro certo. Idolatria significa, em um determinado sentido, que os mais fracos vão sofrer. E Isaías fala sobre isso, porque os mais poderosos estavam oprimindo os mais fracos. É por isso que quando Deus chama o povo de Israel, ele fala assim: vocês vão ser luz para as nações, porque vocês vão cuidar deles, vocês vão se importar com eles. Gente, isso é maravilhoso, gente. E Isaías fala isso muito bem. Isso aqui é básico, do capítulo 1 ao capítulo 39. Não confiaram em Deus, flertaram com os ídolos, por causa disso, injustiça social. O chamado de Isaías, capítulo 6, apresenta o resto da parte 1. Vamos lá olhar capítulo 6 de Isaías, que a Fatinha citou aí. Então, o chamado de Isaías, capítulo 6, apresenta o resto da parte 1, para a gente dar uma olhadinha agora, por favor. Nós não vamos ler todo o texto, não, mas a gente vai pegar bem no finalzinho, o comecinho, né? Versículos 1, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E é interessante porque o profeta vai, se você continuar lendo o texto aqui, você vai perceber que Deus deu uma tarefa dura para Isaías. Ele pregaria
e o coração do povo endureceria, a ponto tal que sobraria só o remanescente. É o que ele chama aqui no finalzinho de que, se ainda, versículo 13, se ainda ficar a 10ª parte, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. A santa semente é o seu toco. O que ele está dizendo aqui para nós é que o povo, o que sobraria eram poucas pessoas. É isso que Isaías está dizendo. Sobraria um pouquinho. O remanescente é que ficaria. Porque ele está dizendo, eu habito num povo de impuros lábios. Isaías está chamando, dizendo assim, que Deus é santo, que é a tônica de todo esse livro de Isaías aqui, ok? Sua visão de santo de Israel leva a própria limpeza e a sua comissão para anunciar o julgamento de Deus sobre o povo, que é exatamente como seus ídolos. Eles têm ouvidos que não ouvem e olhos que não veem. Não é isso que diz lá no Salmo 115? Paulo não usou isso depois lá na frente? Salmo não fala isso direto? Tornem-se semelhantes a eles os que tais coisas praticam. Ou seja, o povo ficou duro de coração. Eles ouvem, mas nada mexe o coração. Eles veem, mas nada mexe o coração. Isaías está dentro desse contexto, sendo chamado para pregar para um povo que o coração deles endureceria cada vez mais, que no fundo, Deus então anunciaria o julgamento sobre ele, sobre esse povo, porque o povo era igual aos ídolos. Gente, que tarefa complicada. Que tarefa complicada. A parte 1, então, que vai do capítulo 1 ao capítulo 39, ele é emoldurado por 2 conjuntos de narrativas, né? É tão interessante como esse autor divide, porque ele vai dizer que 2 reis praticamente ficam nesse período. Acás, que é um rei mau, e Ezequias, que tem uma longa carreira também. Vocês lembram o caso de Ezequias? Que ele pediu mais 15 anos. Vocês lembram? Né? No final também ele abandona também. Faz uma lambança também. Então eles estão sob ameaças. E mencionam a mesma peça de geografia. A gente lê esses 2 capítulos aqui, a estrutura é a mesma. Estão durante ameaças externas, mencionam o mesmo pedaço de geografia. Os casos em questão estão na confiança em Deus. Acás não confia em Deus. Ezequias confia, mas Acás não. A estrutura é a mesma, a realidade é a mesma. Ezequias então mostra falta de confiança em relação aos enviados da Babilônia. Logo depois que ele é curado, né? Fica mais 15 anos, é quando pensa que não, ele faz acordo com quem não devia ter feito acordo, e Deus fica triste com o coração dele. Gente, o rei, ele representava o povo. O rei expressava o que o povo estava sentindo nos seus acordos de aliança. No fundo, eles estão dizendo: não confio em Deus. Eu não confio que Deus possa me livrar dos inimigos. Eu não confio na aliança, eu vou fazer do meu jeito. Esse é o grande problema que acontece aqui, né? Essa primeira parte aqui do capítulo 1 ao 39, ele é cheio de oráculos. Oráculos são assim, são formas que o profeta vai chamando o povo, né? Vai falando, trazendo palavra de Deus para o povo, contra também as nações, incluindo nações sobre as quais Israel se inclinou por apoio em vez de confiar. Isaías, quer ver? Abra sua Bíblia por cima assim, a gente vê melhor. Olha aqui, ó. A partir do capítulo 7, ó, profecia de Israel, profecia contra Israel e a Síria. Aí você pega o capítulo de número... Capítulo 10 aí, ó, profecia contra a Síria. Depois você vai ver profecia contra a Babilônia, capítulo 13. Você vai ver profecia contra os assírios, profecia contra os filisteus, profecias contra Moabe, profecias contra Damasco e Efraim, profecias contra a Etiópia, capítulo 19, contra o Egito, contra o cativeiro dos egípcios. 21, profecia contra a Babilônia. Porque em determinado sentido, Janaína, eram os povos que o povo de Israel estava pedindo ajuda. Assim, estava tentando se refugiar neles em algum sentido. E esse texto também diz que Deus é soberano sobre todas as nações. Gente, o negócio é tão de Deus, porque Deus, quando vai dizer para o povo assim: eu vou responder suas orações, mas eu vou chamar um rei que ele é ímpio. Ele não é o rei de vocês para livrar vocês. Eles falam: nós não acreditamos. Nós não acreditamos nisso.
A gente vai ver com Jeremias, que Jeremias fala assim, não, o povo vai ficar 70 anos. Aí levantam os profetas e falam, não ouçam Jeremias, Deus vai tirar a gente antes. Jeremias fala, vai ficar 70 anos, ponto. É isso que vai acontecendo. Esse retrato onde Deus ele tem que, por um lado, trazer julgamento, mas o que mais me chama a atenção no livro de Isaías, por exemplo, nós lemos lá capítulo 1, você vê a mão pesada de Deus, mas logo em seguida ele já mostra a graça. Logo em seguida, toda hora ele está fazendo isso. Ele traz julgamento e traz graça. Traz julgamento e traz graça. Ele vira assim, se não me engano, no versículo 16, capítulo 1, ele fala assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ele tinha falado assim: ah, nação pecaminosa, vocês fazem um culto para mim que é hipócrita. Vinde a mim. Ele chama o povo novamente. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. O livro de Isaías está cheio disso. O livro de Oséias está cheio disso. Né? Deus dá uma palavra, quando pensa que não, ele vem e fala assim. Ele faz a ferida e ele sara a ferida. Né? Exatamente. Agora, não esqueça, isso aqui que a Camila falou é muito importante, porque Deus está de olho em todas as nações. Ao mesmo tempo que ele traz julgamento contra os babilônios, contra os egípcios, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele também está de olho em todas as nações. Isaías fala sobre isso. Era isso que o povo de Israel deveria ter vivido, ô Vinícius. Você lembra que nós falamos aqui uma vez, que a ideia básica é assim: Deus dá o profeta para eles, para chamar o povo ao arrependimento, o povo passa a viver uma vida santa, no meio de povos que não conhecem, os outros povos são atraídos pela forma como aquele povo vive, como aquele povo adora, como aquele povo cultua. Ou seja, ainda é um processo de cumprir o que Gênesis 12, 1 e 2 fala: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas a gente percebe, Valtair, que o povo, por voltar-se para a idolatria, eles não estavam nem aí para o chamado de Deus. Eles não estavam se importando com isso. Eles estavam pensando só em si mesmos. É o que acontece aqui. A parte 2, que vai do capítulo 40 até o capítulo 65, divide em duas partes. Vamos dar uma olhadinha lá no capítulo 40. A gente já dá um pulinho aqui. Você pode ver que a partir de 40 começa a mudar um pouquinho a fala. Do 40 ao 65, leva a história adiante até o final do exílio babilônico. Então ele leva a história adiante até o final do exílio babilônico, a partir do capítulo 40 até o 55. De 40 a 48 são tanto consolação quanto confronto. Olha, o primeiro versículo do capítulo 40 fala isso aí, ó. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Versículo 3: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai ermo, vereda nossa. Quem citou isso, gente? João Batista. E o contexto está falando aqui que se refere a Deus, que faria isso. A voz estava clamando no deserto, era o Eterno, estava lá, né? Então, ele fala, esses capítulos falam tanto de consolação quanto de confronto. A primeira parte, como nós vimos, do capítulo 1 ao capítulo 39, fala de Deus dizendo assim: ó, vou punir os babilônios, vou punir os egípcios, vou punir assim, vou punir... Aqui já muda. Então, do 40 a 48 são tanto consolação quanto confronto. O último, para um povo que está estabelecido na Babilônia, o último capítulo, e que não se importa de participar do chamado novo êxodo. Ou seja, Deus os chamando novamente, e o que é a ideia do novo êxodo? É Deus os chamando novamente, os tirando da idolatria que eles estavam e os conduzindo como um pastor pelo deserto para levá-los novamente ao que ele vai dizer no final de Isaías, a esse novo céus e essa nova terra. Então é isso que está aqui.
Esse que ele chama de um chamado novo êxodo, né? Do capítulo 49 a 55, reflete que o novo êxodo, agora adiado, será finalmente trazido pelo servo de Deus, o qual, por meio disso, reunirá as nações. É fantástico que Isaías fala. Ele fala assim que quem vai trazer esse povo para o novo êxodo, adivinha quem é? É o servo de Deus, é o servo sofredor. Gente, é uma figura do que Jesus vai fazer. Vai nos tirar, vai tirar aqueles que Jesus vai morrer por eles, não é isso? Da onde? Vai livrá-los das garras lá de Satanás, do mundo, e conduzi-los novamente. Vai reunir essas nações novamente. Esse novo servo é o que está aqui do capítulo 49 a 55. De 56 a 66, reflete um contínuo fracasso de Israel. Vamos dar uma olhadinha aqui do capítulo 56, só por cima. Que fracasso que é esse que se refere? Capítulo 56. Vai falar sobre a vocação dos gentios, não é isso? Capítulo 57, olha só, novamente Deus condena a idolatria do povo, nesse título em cima que nos ajuda. Aí vem o que a Fatinha falou aí da observância do jejum. Ok? Reflete um contínuo fracasso de Israel, por isso que está falando aí sobre a condenação da idolatria novamente. Mas, depois, fala do grande futuro que Deus tem para o seu povo e para as nações, do capítulo 60 ao capítulo 66, vai dizer aí, o texto que nós lemos aí, o capítulo 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, as boas novas, que traz salvação. Então, gente, o livro de Isaías é dividido nessas duas partes aqui. Uma parte onde Deus, ele está dizendo assim, que ele vai trazer consolo, conforto, vai reconduzir o povo novamente, e aí o povo vacila novamente, mas Deus não se esquece que vai desse grande futuro. Esse é o papel do profeta. O profeta é sempre fazer isso. É trazer esperança onde não tem. É dizer que Deus está aqui, por mais que vocês estejam em pecado, mas Deus está aqui para tratar vocês e levá-los ao arrependimento. É esse que é o papel do profeta. Isaías está falando isso daqui e trazendo muita esperança para o coração deles. Ok? Alguns conselhos para a gente poder ler Isaías. A história refletida nos capítulos 1 a 39 é denominado pelo papel da Assíria no cenário internacional. Eu mostrei um mapazinho, na verdade, a Assíria está dominando tudo. Assim. Então, o ambiente, assim, por trás, é a Assíria. A Assíria leva o reino do norte e está ameaçando o reino do sul. Ok? É o que está acontecendo aqui. O chamado de Isaías vem no último ano do longo reinado de Uzias, está no Isaías capítulo 6, em Jerusalém. Que havia sido um período de declínio assírio. Então, quando Uzias está assim, perto de morrer, a Assíria estava perdendo a sua força. Israel começa a encher o peito e fala assim: é agora, hein? É agora. Aí traz uma paz relativa para Israel e Judá. Mas o que vai acontecer logo em seguida? Que 4 reis vão se levantar na Assíria. A morte de Uzias, a Assíria havia reafirmado o seu poder no mundo do Oriente Próximo. Esses 4 homens aqui, a história dele está permeada com esses 4 reis aqui da Síria. Começa a haver uma intriga política em Samaria e Jerusalém. Samaria é o reino do norte, é a capital do reino do norte. Os reis israelitas e judeus pagando ou retendo tributo à Síria. Então vai ter uma briga em relação a isso. Porque os povos vão invadir e vão cobrar impostos. Eles estão querendo cobrar impostos, trabalho e tudo mais. E aí, como a Síria está perdendo a força, o povo chega e fala assim: não vou pagar imposto mais. Alguns vão reter e tudo mais. São essas intrigas que estão por trás dos 2 conjuntos de narrativas, do capítulo 7 a 9, do capítulo 37 a 39. Em cada caso, Isaías anuncia libertação de Sião, mas ele também prediz o exílio da Babilônia. Imagine como é que o profeta vai dizer uma coisa dessa. Ele está dizendo assim, por um lado, de que Deus os libertaria, mas ao mesmo tempo os babilônios viriam e os levaria para o exílio novamente. Como é que o povo ia acreditar num... Deus está com a gente ou não está? É o que vai acontecer aqui. O cerco e a queda de Jerusalém e o exílio duplo na Babilônia é a história de Jeremias e Ezequiel. Isso aqui nós vamos ver no próximo capítulo. Okay? Esse cerco que vem, que toma realmente, é no período de Jeremias e Ezequiel.
O cenário histórico imaginado em Isaías, de 40 a 55, que é a segunda parte, é a parte posterior desse exílio. Então, o povo, por um lado, só concluir aqui, ou seja, o tempo após a mensagem de Jeremias e Ezequiel ter sido atendida e os exilados terem se estabelecido em uma nova vida na Babilônia. Toda essa sessão de Isaías é denominada pela expectativa de um novo êxodo. Porque Isaías, gente, ele está falando assim, o povo foi levado para o exílio, mas ele está trazendo algo do que vai acontecer depois disso. É um tempo que vem após a mensagem de Jeremias, a mensagem de Jeremias e Ezequiel. Então, traz uma esperança para os exilados. É o que a gente vê a partir do capítulo 40. Deus tentando consolar o povo, Deus trazendo esperança de novos céus para ele, Deus trazendo esperança nesse sentido aqui que Isaías está falando. Tá? Toda a sessão de Isaías é denominada por uma expectativa de um novo êxodo. A grande questão que fica por trás é, o povo acreditaria ou não? O povo se voltaria para Deus ou não? Ou será que o povo acreditaria na fala do profeta, diante daquilo que eles estavam vendo, se o resultado não estava aparecendo? Isso é muito comum nos nossos dias, gente. As pessoas, às vezes, elas acreditam muito mais assim, no que eu estou vendo aqui agora, do que, de fato, naquilo que a Bíblia está falando e trazendo aquilo que vai até acontecer muitas vezes. Ou outro tipo de vida que Deus quer para nós. Mas o povo fala, não, vou insistir nesse tipo de vida porque eu estou me dando bem com ele. Então, também acontece isso aqui. Eles não podem acreditar que Deus usará o Ciro persa para realizar os seus propósitos. Imagina um profeta dizendo que Deus usaria um rei mau para utilizar os seus propósitos. Aí que o povo não acreditaria mesmo. Impossível. Isso aqui mostra, por um lado, que Deus, ele é soberano. Ele vai usar até um rei mau para fazer a sua vontade. E assim, o segundo êxodo se torna parte de um futuro ainda mais distante ainda. Ok? Já estamos caminhando para o final, tá, gente? Algumas paixões teológicas em Isaías que a gente vai encontrar. Deus é o santo de Israel. Israel é o povo santo de Deus. Jerusalém é a cidade santa de Deus e o monte santo de Deus. E no final vai incluir as nações, que são gentios em seu povo. O que me chama a atenção aqui, Valtair, é como o povo de Israel, no tempo de Jesus, não conseguiu ver isso. Como o povo não viu isso? Porque eles não estavam querendo que Deus trouxesse graça para os outros povos, principalmente para o Império Romano, que eles estavam sendo oprimidos pelo Império Romano. É por isso que eu acredito que quando o apóstolo Paulo se converte, quando ele volta para as Escrituras, que é o Velho Testamento, ele consegue enxergar isso tudo aqui. Ele consegue enxergar que, de fato, Deus tem um interesse em todas as nações. Coisa que ele não via antes como um judeu. Ele achava que Deus deveria punir aqueles que não são judeus. Então, o que o livro vai dizer é: Deus, como santo de Israel, está no coração de tudo. Capítulo 6 fala sobre isso. Vai falar também no capítulo 5 sobre a justiça e o julgamento de Deus, a misericórdia, a compaixão de Deus como redentor de Israel. Assim, em Isaías, o termo santo carrega as duas características mais importantes. Por um lado, a alteridade absoluta de Deus. Deus é o criador e sustentador de todas as coisas, de todas as nações, aquele que não tem rivais, uma vez que não existem outros deuses. A natureza sem vida de tais ídolos, que têm olhos que não podem ver e ouvidos que não podem ouvir. Então, por um lado, como é que o povo se volta para um ídolo que no fundo, não é nada? Então, Deus está dizendo aqui em Isaías que de fato ele é o sustentador de todas as coisas, ele até utiliza quem ele quiser para fazer a sua vontade. Vai falar sobre a santidade de Deus, mas aqui no sentido moral e ético. É aquilo que eu falei, de que se o povo voltou-se para a idolatria, em determinado sentido, vai haver injustiça social. Vai haver injustiça social. Então, Deus, quando chama o povo para que seja um povo santo, ele diz que é um povo santo, é porque ele vai colocar as coisas nos seus devidos lugares, Raimundo. O pobre não vai oprimir, o rico não vai oprimir o pobre. O poderoso não vai oprimir aquele que está sobre o seu governo e tudo mais, né? Então, como um Deus santo, Deus requer santidade do seu povo. Eles devem ostentar sua semelhança, compaixão, amor, bondade, ao invés de seus ídolos. Afinal, a idolatria inevitavelmente leva à injustiça.
Os deuses sem vida são injustos, seus adoradores se tornam como eles. No centro da história de Isaías está Israel, redimido, mas desobediente, teimoso, mas amado. E é o relacionamento de Javé com eles, contado repetidas vezes apontando para o êxodo e a aliança davídica, que revela a sua misericórdia e a sua compaixão. Julgá-los Deus vai fazer, mas nunca Deus vai renunciá-los. Deus precisa puni-los, Deus precisa corrigi-los, Deus precisa discipliná-los, inclusive para trazer exemplo às outras nações também. E é aqui que o tema de Deus salvando um remanescente pertence à história. Deus julga, mas permanece o remanescente, né? Porque ele vai julgá-los, mas não vai renunciá-los, não vai jogá-los fora, ok? Grande problema que mostra em Isaías: idolatria. Idolatria campando. Idolatria significa que o povo não acredita que Deus é Deus, e que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus é bom, que Deus não é nada disso. Ok? A história dessa redenção culmina com um Messias, servo, que resgatará tanto Israel quanto as nações, morrendo por eles. Uma história que encontra seu cumprimento em Jesus e na cruz. Nós citamos aqui Isaías 53, né? Foi levado como renovo para o matadouro, era a esperança deles. Eu acho que tinha um momento que ele falava assim, quando a coisa estava bem, eles falavam assim, quando a coisa estava bem, eles falavam assim, agora é o momento, né? Quando a coisa estava mal, e agora? Eles sempre aguardavam, percebe, meus irmãos, essa expectativa desse Messias que vai resgatar tudo. Resgatar de quem? Resgatar dos inimigos, trazer um tempo de paz para eles, trazer um tempo onde vai haver justiça entre eles. Mas isso só se torna possível se o povo se voltar para Deus. É isso que o profeta está dizendo. É isso que o profeta está chamando a atenção. Não é diferente nada hoje nas igrejas. Absolutamente nada. Não é diferente, não pode ser diferente da pregação do Evangelho. Eu já falei aqui uma vez que, sobre santidade, por exemplo, na casa, na família, né, nos negócios, santidade no comportamento e em tudo mais, é o que Deus requer do seu povo. Okay? O símbolo essencial da relação entre Deus e o seu povo é a presença deles em Jerusalém. Vamos ler só, veja bem, gente, o símbolo de que a relação entre eles e Deus está tudo bem, é quando eles se encontrarem no monte, ok? Quando se encontrarem em Jerusalém, onde Israel profanou o relacionamento com Deus, mas é também no monte que Deus planeja restaurar o seu relacionamento. Você vai encontrar isso em Isaías, no capítulo 1, no capítulo 1, no começo, para que as nações se unam a eles em adoração. Vamos dar uma olhadinha só no capítulo 2, versículo 1, por favor. Nosso tempo está correndo aqui, mas vamos dar uma olhadinha, capítulo 2, versículos 1. Na verdade, palavra que em visão vê Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se levará sobre os outeiros, e para ele afluirão quem? Todos os povos. Eu fico impressionado, Douglas, como é que eles leram isso e não conseguiram ver que Deus estava de olho em todos os povos? Né? Eles achavam que era só o povo de Israel, que o Messias era só judeu, que alguém para se converter, para se tornar, tinha que se parecer com o judeu, tinha que comer como judeu, tinha que vestir como judeu, tinha que dançar como judeu, tinha que fazer um monte de coisa como judeu. Não, agora você é povo escolhido. Paulo vem com uma mensagem diferente disso, principalmente com respeito à circuncisão, porque era a marca do judeu. Tudo bem, nós podemos deixar a comida de lado e tudo mais, mas a circuncisão não. Paulo vem e fala assim, não. Então percebe a dificuldade que eles tinham com isso, no começo? Aí eu fico vendo, o texto está claro, que Deus reuniria no monte todos os povos, afluirão para ele. Gente, vocês têm ideia de qual monte que é esse que ele está falando aqui? Vocês têm ideia disso aqui? Qual foi o lugar no monte em que afluiu todos os povos? Na cruz, meus irmãos. Foi a cruz. Jesus morre em Jerusalém, no monte.
A cruz é o ponto de encontro para todos os povos, no sentido de que Deus vai juntar aqueles que são seus, os seus filhos, aqueles que são seus eleitos, aqueles que são seu povo, de todos os povos, por causa da cruz. Paulo escreveu isso em Efésios, falou que a morte de Jesus quebrou a barreira a parede da separação entre judeus e gentios, fazendo deles um só povo. Como é que isso foi possível? Por causa da cruz, por causa de Jesus. Agora eles se veem como irmãos de todos os povos. É o que nós vemos hoje, temos irmãos espalhados por todos os lugares. Recentemente, perdemos alguns aí, aquele, se não me engano, no Afeganistão, não, onde é que foi lá que aquela mulher entrou com uma bomba lá e matou tanto em igreja católica, em igreja ortodoxa e na Indonésia, vocês viram aquilo? E numa igreja protestante. São os nossos irmãos que morreram ali. Nossos irmãos em Cristo que morreram ali. Não é verdade? Então, assim, é isso que ele está dizendo. Isaías está falando para isso. Esse Messias que viria. E aqui, gente, só para me encerrar, esse caminhar é o que eu vou passar um pouco mais depressa, não vai dar para entrar assim, porque, mas é só uma ideia assim, capítulo 1 a 6, é a queixa de Deus com Judá e o chamado de Isaías. Capítulo de 7 a 12, uma crise de confiança, Acase e a coalizão Ciro-Efraimita, ok? Acase foi aquele rei mau, que está lá em Isaías 9, que nós acabamos de ler, que aponta para o nascimento de Jesus, e Acase está desconfiando. Acase, ele prefere fazer aliança com outros povos que confiam em Deus. Tá? Aqui. A queixa de Deus com as nações, capítulo 13 a 27, esses capítulos aqui, quando você começa a ler Isaías, é tudo contra as nações, Babilônia, Damasco, Etiópia, Egito, tal. Mas o que é interessante é lembrar o seguinte, que sempre você vai ver um tom da graça de Deus, quando Deus fala que de fato vai julgar essas nações, ele, no meio do texto, ele levanta um momento dizendo assim, a graça pode salvá-los, pode resgatá-los. Sempre faz isso, sempre faz isso. A gente vê isso muito forte em Oséias. Oséias é aquele profeta assim que eu não queria estar na pele de Oséias, porque Deus manda ele casar com uma prostituta e ter filhos com ela, não é verdade? E aí Deus joga pesado, quando pensa que não, ele fala assim, vou mudar tudo isso. Então aqui, uma crise de confiança, Ezequias e a ameaça babilônica, do capítulo 28 a 39, aí nós já falamos sobre isso, consolação e confronto, a vinda do servo de Deus que trará salvação, do capítulo 49 a 55, o fracasso presente e glorioso futuro de Israel. Deixa eu só terminar, fazendo uma referência com respeito ao Novo Testamento. O livro de Isaías fica no meio do Antigo Testamento, como um lembrete de que Deus, que Javé é o Deus vivo, que julgará o mundo com justiça e misericordiosamente salvará o seu povo e as nações através do seu Messias, do servo sofredor. É isso aqui que é o livro de Isaías. Você ficar só com isso aqui, você entendeu o livro inteirinho, Deus misericordiamente vai salvar o seu povo, vai julgar, mas vai fazer isso através do seu servo sofredor. Assim reúne toda a história do Antigo Testamento e prepara o caminho para o Novo Testamento. Os escritos do Novo Testamento se referem repetidas vezes a Isaías, para explicar os eventos do seu próprio tempo. Aqui eu citei vários deles, ok? João Batista, Isaías falou do nascimento virginal de Jesus, a obstinação da própria geração de Isaías explica por que Jesus pregou por meio de parábolas. Vocês lembram quando Jesus fala assim, eu falo por parábolas, para que alguns ouçam, não entendam e venham se converter. Ele está citando Isaías, pode olhar lá, está citando Isaías. Jesus foi identificado como servo sofredor de Isaías. Essa identificação explicava em parte a sua rejeição, o seu sofrimento. Está aqui, gente, João 12, Atos 27, eu esqueci o capítulo aqui. E seus milagres de cura. As declarações de Isaías fornecem a razão para a missão de Jesus entre os gentios. Acabamos de ler lá, Para João, aqui é o apóstolo João, a glória do Senhor entronizados, que Isaías viu em sua primeira visão, é a glória de Jesus.
Isaías capítulo 6, de 1 a 13. E aí João, no capítulo 12, 41, faz referência a esse texto aqui. Então era um livro muito lido, por isso que é um livro que nós precisamos beber dele, porque ele é muito citado no Novo Testamento. Ok? Então, meus irmãos, isso aqui só foi um panorama mesmo do livro de Isaías. Assim, nós poderíamos trabalhar assim cada parte daquela, mas nosso tempo não permite tudo isso, né? Com respeito ao profeta Isaías. Não tem como você não ler Isaías e não ficar com seu coração assim, seu coração na mão, por um lado. Você vê assim, eu só quero ler esse texto para a gente encerrar, Isaías 40, que mostra a soberania de Deus. Vamos ficar de pé para a gente ler, se os irmãos não tiverem alguma pergunta para fazer. Eu amo esse texto, né? Nós vamos ler ele todo. Isaías 40, a partir do versículo número 12. Vamos comigo? Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que desse compreensão? Quem instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria? Ele mostrou o caminho do entendimento. Vocês lembram quem cita isso aqui, gente? Paulo, em Romanos capítulo 11. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada, e ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhes seja igual, diz o Santo? Levantai os olhos e vede, quem criou essas coisas? Aquele que faz sair os seus exércitos de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Todos comigo? Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Não tem como você ler um texto como esse e você depois não se colocar de joelho diante de um Deus com essa dimensão toda aqui que o profeta está dizendo. Não tem como.
Não tem como. Vamos orar, meus irmãos. Cleide, olhe para a gente, por favor. É verdade, Deus. Amém, Deus. Amém. Sim, meu Pai. Sim, Jesus. Oh, Deus. Amém. Sim, meu Pai. Sim. Sim, meu Pai. Sim, meu Pai. Sim, Pai. Amém, Deus. Sim, meu Pai. É verdade, Pai. Sim. Amém. Amém, Deus. Amém. Sim, Deus. Amém, Deus. É verdade, Pai. Sim, meu Pai. Amém, Deus. Amém. Amém, Deus. Amém. Sim. Amém, meu Pai. Amém. Amém, Jesus. Amém. Sim. Verdade, Pai. Amém, Deus. Amém, Deus amado. Sim. Amém, Deus. Sim, Jesus amado. Oh, Pai amado. Sim, 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 meu Pai. Oh, Deus, tem misericórdia, Deus. Sim, Pai. Amém, Deus. Amém, Deus. Sim, sim, Jesus. Amém, Assunção. Sim, meu Pai. Amém, Deus. Sim, Deus. Amém. Sim. Amém, Deus. Amém, em nome de Jesus.
Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Amém, Deus, amém. Obrigado por você. Deus abençoe. Não sai daqui sem cumprimentar o seu irmão. Te convido domingo a estar conosco aí, nosso culto. E sábado, quarta-feira que vem, vamos falar sobre Jeremias.